Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly 8, trazendo mais um corte nessa quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025, trazendo novidades para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com os seus amigos, galera. Bom, mas teve que ter alguém pra entrevistar, né? O Zico tá com o Léo Ortiz? Ih, que doideira. Pisca lá, pisca lá, pisca lá! Ih, Olha lá que maneiro. beleza! Tá assinando camisa. O Zico... Lembrando, GV, que o Zico há pouco tempo elogiou bastante o Léo Ortiz lá na Gávea, um evento, e falou que no time de 81 o Léo Ortiz seria um banco de luxo. Cara, assim, o Zico é uma generosidade. Esse dia eu tô vendo uma série com a Bebel, Bigode. Tô vendo a série com a Bebel à noite. Aí piscou meu celular à noite, era tipo 10 horas. Eu falei, pô, quem vai mandar um 10h47? Ele mandou uma foto. É aqui, né? Eu, ele e Mauro Betti no Esporte Interativo. Cadê? Pô, dá que pra ver, isso, Xande? esquece. Ou é melhor trocar? Com o seguinte comentário: você é meu estagiário. Ah. Tá aqui, eu, ele, Mauro Betti, aqui. E ele, meu estagiário, tá aqui. Aí eu falei, pô, o cara recebeu um WhatsApp do Zico às 40 tá da maluco? noite. Pô, cara, o Papai do Céu é muito bom com a gente, né? Um super feliz aniversário pra Dudu Smith Ziglow, que tá fazendo aniversário hoje. Nosso parceiro lá do COD. E, cara, aí, um beijo pra rapaziada toda lá do COD, pra Gabriel, pra todo mundo. Mais tarde eu vou tomar um together, hein? Não vou pagar, não vou. Eu quero a fichinha. Você, Dudu, feliz aniversário, irmão, te amo, tamo junto. Pra você, pro Noah, pra Patroa, pra todo mundo. Beijo pra rapaziada. Dezenas de informações do Flamengo, direto do Ninho do Urubu, do Malvadão, que sábado joga pelo título da Guanabara. Quem? Gabi Marino. Boa tarde, Gabizinha, tudo bem? E para todos que nos acompanham. E olha, agora há pouco tinha uma presença ilustre. Vocês acompanharam aí de pertinho um pouquinho. Zico estava aqui no Ninho do Urubu, ele que entregou uma camisa para o Léo Ortiz, autografou a camisa do Léo Ortiz. Léo Ortiz também entregou um presente para o Zico. Ele foi tietado aqui por muitos jornalistas, agora ele deu uma saidinha, mas estava aqui entre a gente. O Flamengo que realizou um treino aberto para a imprensa hoje aqui no Ninho do Urubu. A gente pôde acompanhar então o início das atividades, os jogadores ali jogando futevôlei. Danilo, nesse tempo que os jogadores estavam jogando futevôlei, ele estava correndo sozinho no campo, isso chamou a atenção. Técnico Felipe Luiz, que tem alguns problemas para o jogo contra o Maricá no próximo sábado. Michael, ele não treinou, segue se recuperando de uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. O Alexandro também se recuperando de uma lesão grau 1 na coxa esquerda. Juninho, com edema na coxa direita, não treinaram hoje aqui no Ninho do Urubu, então estão fora desse jogo contra o Maricá. Além disso, De La Cruz, ele que também não foi a campo porque cortou o pé ontem em casa e aí sentiu um incômodo na hora de calçar a chuteira, então realizou um trabalho separado aqui na academia do Ninho do Urubu. Ayrton Lucas segue treinando com o restante do elenco, ele que foi ausência nas últimas duas partidas, pode ganhar minutagem nessa partida contra o Maricá. O Léo Ortiz concedeu uma entrevista coletiva aqui no Ninho do Urubu, falou sobre o momento da carreira dele, disse que é o melhor momento da carreira, disse também que tem uma expectativa de ser convocado pelo técnico Dorival Júnior na próxima lista da seleção brasileira. Claro, falou também do elogio que recebeu do Zico. Zico disse que ele é um dos melhores jogadores que está vendo jogar agora na atualidade. E, além disso, Zico esteve aqui, então entregou esse presente para o Léo Ortiz. A gente, claro, acompanhou tudo de pertinho e mostrando agora para vocês. GV, é com você aí no estúdio. Obrigado, Gabizinha. Bom retorno aqui pra Band, não é perto. Ninho do Urubu Band. É bom que dá pra trabalhar, pra escrever texto no carro. Obrigado, Gabi. Perto da minha casa. Perto da casa do Fernandão. Pois é. Até a próxima. Bom, informações do Malvadão. Agora, bora falar de... Amanhã e pode ter novidades para encarar o Maricá. Roda a VT. Um time focado em busca de mais um título. O técnico Felipe Luiz está ajeitando os últimos detalhes do Flamengo antes da partida contra o Maricá no próximo sábado. No treino desta quinta, Ayrton Lucas esteve mais uma vez no campo e estará à disposição novamente. Quem também pode retornar é o capitão do time, Gerson. Ele foi absolvido no julgamento pela confusão no clássico contra o Botafogo. Já o zagueiro Cleiton pegou 4 jogos de suspensão
e como já cumpriu um, só poderia retornar ao time caso o rubro-negro avance à final do estadual. Michael, Juninho e Alexandro seguem se recuperando de lesão e não tiveram um prazo de retorno divulgado. Uma vitória simples garante o título da Taça Guanabara e o rubro-negro que espera dar grandes alegrias ao torcedor em 2025. Essas imagens são do treino de hoje. Ô, Pedrosa, deixa eu conferir aqui uma coisa. Deixa eu ver se tá aqui ainda. João Gomes tá. Vai estar, pô, eternamente. Embaixo, Felipe Luiz. É a nova dele. Ele fez. A do Felipe Luiz devia ser mais antiga, né? Não, mas eu Porque- acho que o amor Não, dele mas assim, amor não tem jeito, cara. Entende? Você não escolhe, né? Não A tem jeito. tatuagem na nuca do VD tá intacta. Ele só ganhou teu coração depois que ele parou, né? Ele vem conquistando, não vou negar não. Não vou A negar gente não. percebe. Se ele acha que vai me conquistar assim, ele tá no caminho certo. Se vai, ele é casado, hein, ô Pedrosa? Provavelmente. Pô, bem casado. Olha Ele tava aí, com a esposa no Rio Open, Rio não tava? Open. E a esposa dele, ela não é brasileira, Não né? ela é espanhola, se eu não me por engano. isso que ele fala esse português arrastado, Ele né? passou muito tempo lá fora, Não, e né? deve falar espanhol, Tanto é no que caso, na né? época que ele Não sei, veio tô jogar no chutando. Flamengo, ela teve que ser convencida, né? É mesmo? E ela falou isso, ó. Vai pro Flamengo, os caras vieram aqui atrás de você. É sério isso, o Felipe Luiz conta essa história. Olha aí, os números do Felipe Luiz, a nova tatuagem da nuca de Vene Casagrande. 15 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 22 jogos, 2 títulos. A gente tá falando aí dentro a Copa do Brasil e a Supercopa desse ano. O Vene Casagrande, essa derrota aí é contra o Fluminense. E ele tava procurando rival. Diz, né, ele. Tava procurando rival. No Rio, pra ser mais... O Flamengo não ganhou ainda do Fluminense sob o comando do Felipe Luiz. Achou o rival. O que você tá indo, Vene? Ó, eu tô igual o macaquinho do WhatsApp. Ué, é mentira? Não, vai brigar com a verdade? Não, eu não tenho nada a além falar. da derrota, empate ali tem o Fluminense também, né? Exatamente. Nesse empate aí, o Exatamente. Fluminense ganhou o título de bateu de frente. Não. Isso aqui é o mais interessante, hein? São 38 gols feitos, 12 sofridos, 77% de aproveitamento, 14 partidas sem tomar gols. Vene Casagrande, 77% de aproveitamento é um ótimo aproveitamento para um treinador. A gente sabe que a amostra é curta, né? Não estamos falando de um cara que tá igual o Abel aí há 4 anos. Mas não vamos entrar nesse mérito, porque eu acho que o trabalho dele, ele reflete o que os números falam. Porque nem sempre a gente olha os números e concorda, né? Mas no caso do Felipe Luiz, a gente tá concordando, hein? Fernandinho, ainda mais se a gente parar e analisar o cenário, né? Porque o Felipe Luiz, ele chegou ao Flamengo no meio de uma temporada. Pegou jogos extremamente complicados, sobretudo na Copa do Brasil. E quando a gente fala que o Felipe Luiz foi campeão da Copa do Brasil, ele foi campeão da Copa do Brasil. E chegar para substituir o Tite. Exatamente, ele teve que passar de um Corinthians, que estava numa crescente muito grande. Ele teve que encarar a adversidade. A expulsão logo no começo do jogo do Bruno Henrique. E ali ele mostrou que ele é um profissional preparado, capacitado para assumir o Flamengo. Assim que teve a expulsão, ele já tinha a estratégia montada. E a gente pode ver dentro de campo aí um Flamengo, seja reserva, seja titular, seja alternativo. Um Flamengo jogando um bom futebol. Claro, estamos falando de um campeonato carioca, que ele mesmo trata como uma pré-temporada de luxo, mas independentemente disso, a gente vê outros clubes grandes aí que não conseguem ter esse mesmo aproveitamento, essa mesma exibição. Eu vou repetir o que eu falei aí anteriormente. Para mim, hoje, o Flamengo joga o melhor futebol brasileiro. Claro, início de temporada, é muito cedo para dizer se vai ganhar muitos títulos, mas continuo com a ideia. O Flamengo pode não ganhar todos os títulos, mas ganhar do Flamengo hoje é extremamente difícil. Eu tenho certeza que os adversários hoje respeitam muito mais o Flamengo com o técnico Felipe Luiz. É um baita trabalho que ele vem fazendo, inclusive a própria diretoria já tem a intenção de buscar uma renovação de contrato com ele, dar uma valorização salarial, porque o contrato dele vai até dezembro, ou seja, um contrato curto e obviamente o salário dele não deve ser alto, porque ele chegou ali, ele estava no sub-20, então assim, óbvio que a diretoria vai conversar com o Felipe Luiz, então eu acho que é um treinador que tem tudo para dar certo, e eu fico feliz por ser um treinador brasileiro, né? Porque a gente vive mencionando que treinadores brasileiros não conseguem mais fazer um bom trabalho, e tá aí o Felipe Luiz da nova geração. Essa pergunta que eu vou fazer pro nosso careca de HD. Raciocina aqui comigo, esse eu tô ficando totoca da cabeça, eu acho que não. A gente encontra hoje um jogo do Palmeiras, o Botafogo com o Arthur Jorge, até quando tinha o Luiz Castro,
um jogo com uma intensidade diferente. Você vê que ela é importada, infelizmente, né? A gente vê um tipo de jogo, não é que é melhor ou pior, um tipo de jogo diferente. E o que mais chama atenção é o volume, com a agressividade, aquela forma intensa de jogar, com muita ofensividade e, claro, ali com as suas, a sua forma de se defender, mas sempre pensando pra frente. Mas a intensidade sendo a maior característica. E a gente vê sempre isso no Brasil com treinadores que vieram de fora. A gente viu, começa com o Jorge Jesus, depois vem o Abel, aí tem o Luiz, tem o Caixinha, tem o Arthur Jorge com aquele Botafogo do ano passado que era super intenso. E eu acho que hoje o único que faz, sendo brasileiro, esse estilo de jogo intenso, que é o que a gente vê do Flamengo, um padrão tático flexível, mas um padrão, um jeito de jogar único, com intensidade é o Filipe Luiz. Me lembra algum brasileiro hoje, treinador aqui no Brasil, que tenha essa característica? Vai ser difícil achar. Eu não tô lembrando. Mas por que isso acontece? Porque a escola do Filipe Luiz é europeia. A escola dele é europeia. Ele não estudou futebol no Brasil. Ele estudou futebol lá fora, porque por toda a bagagem que ele teve, pela reta final de carreira dele, que ele teve o Jorge Jesus como grande mentor dele também. Obviamente ele tirou as licenças aqui da CBF e tudo mais, deve ter aprendido, mas assim, a nossa escola de formadores de treinadores não é uma escola magnífica. Muito pelo contrário, hoje a maior escola de treinadores do mundo é lá em Portugal, que é justamente quem faz mais sucesso aqui. Então, obviamente, o Filipe Luiz, que tem essa referência do Simeone, o futebol argentino revela vários grandes treinadores, e o futebol brasileiro não consegue fazer isso, por vários motivos. Cultura, o custo, as pessoas não têm noção de quanto custa tirar as licenças para ser um treinador. Então, uma pessoa qualquer, eu tenho um sonho de ser treinador, ela tem que ter no bolso aí 30, 40 mil reais para tirar uma licença de treinador até a principal licença, fora o dinheiro para se manter na vida, que geralmente os treinadores brasileiros que começam na base ou algo do tipo não conseguem, a não ser que o clube pague a situação. Ainda tem um ponto, essa licença não vale em vários países. Exatamente. Mas, inclusive o próprio Jair Ventura já falou muito sobre isso, defendendo os treinadores brasileiros. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, talvez o Felipe seja o início de uma nova escola brasileira. Eu acho que a escola do Felipe não é brasileira. Não é brasileira, mas eu tô querendo dizer, não é uma escola brasileira, eu tô querendo dizer que outros brasileiros vão caminhar... Claro, ele pode virar uma referência. Isso, mas eu acho que o Filipe Luiz, ele é um caso à parte, porque ele, mesmo quando ele era jogador, ele já estava se preparando de uma maneira literal para ser treinador. Porque era comum ele sentar com vários treinadores. Eu já dei esse exemplo aqui. Também, né? Eduardo Barroca uma vez almoçou com ele. Sim. Aí um garçom tirou a foto e me mandou. Eu falei, opa, o que está acontecendo? E aí liguei pro Barroca, o Barroca me explicou, cara, o Filipe Luiz, ele é jogador, mas ele gosta de sentar com vários treinadores para ouvir, para aprender. Então é um cara que, além de ter uma escola, como o Pedrosa mencionou, uma escola europeia, trabalhou com treinadores europeus, ele é um cara que se preparou muito para esse momento. Então ele já chega muito bem preparado. Vou dar um exemplo aqui de outro treinador brasileiro que eu gosto muito de ouvir, o Alex, que foi jogador, que foi craque da bola. Você ouve o Alex e fala assim, caramba, o cara sabe muito de futebol. Só que talvez ele não tenha tido a oportunidade que o Filipe Luiz teve. Sim. Cara, essa oportunidade que o Filipe Luiz teve foi, assim, absurda. E ele aproveitou, né? E aproveitou da melhor maneira possível. Vem aproveitando, na verdade. Pegar a máquina e fazer a máquina rodar. E o detalhe, ele conhecia essa máquina. Exato. Ele ajudou a construir essa máquina. Mas a minha esperança é que com a chegada do Luiz e a referência que dá, outros treinadores brasileiros vão caminhar por aí. O Roger Machado fez um excelente trabalho no Internacional ano passado. E ele é brasileiro de uma geração, vamos botar aí, da última década. Sim. O início do Roger Machado no Grêmio, por exemplo, é um início muito promissor, cara. É que depois ele oscila tudo mais, mas ele faz um bom trabalho no Juventude, vai pro Internacional e faz uma campanha bizarra diante de um cenário complicado lá do Internacional. Então acho que ele é um nome que a gente pode citar. E no final das contas... Olha, entenda, eu não falei que é bom ou ruim. Eu sei. Eu falei o tipo de jogo, a característica. No final das contas, o grande treinador brasileiro que conseguiu revolucionar um pouco aqui, sem ser português ou sem ter referência, se chama Fernando Diniz. Que ele foi campeão da Libertadores da América jogando do jeito dele. E com a sua característica. Exatamente. Não é importada, é o jeito do Diniz de jogar. Olha aqui, o Pulgar falou com a Flá TV sobre estar se sentindo muito bem no estilo de jogo do Filipe Luiz. Vamos ver. Con el modo de juego que tiene Felipe es bastante cómodo, es súper adaptable y creo que como te digo, la fuerza y la fortaleza de este grupo que te hace sentir cómodo y feliz. Muito bem, tá aí o Pulgar, que foi, não foi, vai, não vai, fica, não fica, ficou.
Hein, ô Vene Quer Casagrande? dizer, a gente não pode dizer isso ainda, não, né? O contrato dele é até dezembro, aí depende de uma negociação. O que eu posso dizer para o torcedor rubro-negro é que o Flamengo já tem tudo pronto para apresentar o empresário dele, que chega ainda nesse mês aqui ao Rio de Janeiro para conversar com a diretoria. O Flamengo vai oferecer 3 anos de contrato para ele e, obviamente, uma valorização salarial. Ele vai aceitar? Aí eu não sei, não tem como eu adivinhar. E aí, Pedrosa, e o Lloyd, hein? Quer jogar no Vascão? A gente vai ver o que ele disse numa live. Jorginho não seria essa opção? Ah, mas o Jorginho é só primeiro volante? Não, o Jorginho joga de primeiro e de segundo volante, não tem problema nenhum. O Eduardo Alves, assim, com certeza aprovaria a volta do Andréas. O Eduardo Alves também me manda boa noite de Curitiba. Boa noite, Eduardo Alves. Boa noite aí para Curitiba. Rafael Tauan diz, Andréas Pereira joga muito, mas está marcado no Mengão. Eu sou um pouco desta opinião. Eu acho que o Andréas Pereira tem uma marca que vai ser difícil de tirar no Flamengo. A não ser que ele jogue uma outra final de Libertadores e faça o gol da vitória, o gol do título. Aí está zerada a conta. Manuel Santana, boa noite, Renato. Só o Joguinho, o Andréas não. Só o Jorginho. O Andréas não. Todas as vezes lembro daquela entregada que o Davi Luiz também é culpado, porque foi o Davi Luiz que passou a bola para o Andréas Pereira. O Eduardo Alves, é hora de mudar essa marca. Futebol, o Andréas tem. O Eduardo Alves diz assim, gostei muito da entrevista do Boto à ESPN, gostei do que falou sobre o Lohan, estou com ele, mas esse é o caminho. Então vamos começar a falar aqui um pouco do Lohan. O Lohan, que eu até separei uma nota dele, publicada hoje no antigo Twitter, no X, é uma nota do Sou Rubro-Negro de Coração que me faz pensar. Essa nota diz o seguinte, Lohan não faz parte dos planos do Flamengo para 2025 e deve ser emprestado a um clube da Série A. O rubro-negro não pretende utilizá-lo no Sub-20 e, por isso, o Meia não foi nem inscrito na Libertadores da categoria. Está aqui o Lohan. E aí eu volto para dizer o seguinte, é muito estranho essa história. Porque é o seguinte, que o Felipe Luiz não quer contar com ele, já está claro. Já está muito claro. O Felipe Luiz não quer o Lohan no elenco principal. Quais são os motivos? Se é a falta de empenho durante o jogo, se é falta de empenho nos treinamentos, se é comportamento boêmio fora das quatro linhas, não sei. Falam um pouco de tudo isso aí, mas eu não posso garantir nenhuma dessas coisas. Fato é que o Felipe Luiz não o quer. Se o Felipe Luiz não o quer, eu também não quero. Porque eu acho que o Felipe Luiz é um cara iluminado. Foi um grandíssimo jogador, foi técnico do Lohan nas categorias de base, pegou o Lohan no time de cima quando assumiu e não o quer mais. Então, com certeza, o Felipe Luiz deve considerar o Lohan uma espécie de maçã podre. Aquela que, se você coloca no cesto com as maçãs que estão ótimas para comer, ela acaba apodrecendo o grupo todo. Ele não disse isso, mas a atitude que ele toma leva a crer que ele pensa assim. Porque senão, gente, Lohan não deu certo o CSKA. A venda para o CSKA podia ser encarada, inclusive, embora o preço não fosse espetacular, com uma tentativa do Flamengo também de fazer caixa. Todo mundo sabe que o Flamengo terminou o ano com pouquíssimo dinheiro no caixa. Coisa de 30 milhões de reais. Isso não paga nem a folha de pagamento mensal. Então o Flamengo precisa fazer caixa. A venda do Lohan ajudaria. Aí eu entenderia sobre o ponto de vista. Mas a partir do momento que o Lohan não foi vendido, não deu certo, o CSKA, como todos os clubes russos, são ruins de negociar. Às vezes jogam sujo, queriam um jogador lá para fazer a política de fato consumado, sem ter assinado o contrato nas bases que o Flamengo ofereceu. Tudo bem. Agora, não botar ele, por exemplo, para jogar nem a Libertadores Sub-20, aí eu já começo a não entender. A não ser, de fato, que o Felipe Luiz o considere prejudicial ao grupo. Desagregador,
ou com um perfil que, por ser o Lohan, que sempre foi considerado uma grande joia, a maior joia recente das divisões de base do Flamengo, possa dar mau exemplo aos outros, não sei. Mas o engraçado é que o Zé Boto, que é hoje em dia o novo homem forte do Flamengo, deu uma entrevista dizendo o seguinte: olha, eu não era favorável à venda do Lohan, mas fui convencido diante das circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Precisamos de grana. Agora que ele voltou, o que diz o Zé Boto? Eu ainda acredito que ele possa se recuperar, mas não o elenco do Flamengo, não com o Filipe Luís. Então, o que ele quer fazer? Ele quer emprestá-lo a um clube da Série A do Brasileiro. Digo eu, se o Zé Boto acredita que o Lohan pode se recuperar, esse empréstimo tem que ser sem valor de passe fixado. Você pode até fazer esse acordo. Chega lá para, sei lá quem, para o Vitória. Vitória pegou o Carlinhos. Ou um outro clube qualquer, que vai disputar a Série A. E assim, eu te empresto o Lohan, você bota ele para jogar, mas no final do ano ele volta para mim. Ou a gente senta e discute venda, mas aí vamos discutir a partir desse desempenho de um ano. Aí é que a gente vai decidir qual deve ser o valor real dos direitos do Lohan. Me parece um pensamento um pouco contraditório com o do Filipe Luís. Acho estranho, porque me parece que Boto e Filipe Luís estão cada vez mais afinados. Mas o Boto acha que vale a pena emprestá-lo. Ele queria emprestá-lo para o clube de Portugal, Boa Vista, para ele jogar um ano em Portugal e depois voltar. Não deu certo, o Lohan não quis ir para Portugal. Até porque esse tipo de empréstimo, o jogador, às vezes, vai ganhando a mesma coisa ou até menos. O Flamengo tem que continuar pagando alguma coisa assim. Aliás, dependendo do salário do Lohan, talvez seja difícil emprestá-lo para um clube da Série A. Porque não são os grandes clubes da Série A que vão querer. O Corinthians não vai querer, o Palmeiras não vai querer, o Atlético não vai querer. Os clubes que têm dinheiro para pagar salários altos não vão querer o Lohan. Porque devem ter a mesma desconfiança do Flamengo. Pô, por que esse cara não joga no Flamengo? Se era essa joia toda, alguma coisa errada tem aí. Então, os clubes que sobram são clubes menos expressivos, que muito possivelmente não terão dinheiro para pagar o salário do Lohan. O Lohan não deve ganhar nenhuma fortuna, não. Mas o Lohan deve ganhar, no mínimo, uns 100, 200 mil reais. No mínimo. Isso, quando você dá para um clube menor, pode ser mais problemático. Não sei se o Lohan, por exemplo, despertaria interesse no City, do Bahia, do Rogério Ceni, do grupo City, do Bahia. Os Rogério Ceni conhecem o Lohan. Não chegou a usá-lo na época dele do Flamengo, porque o Lohan era muito garoto, mas certamente ele conhece o Lohan, viu o Lohan treinar nas divisões de base, ouviu falar do Lohan, prestou atenção no Lohan. Mas o fato é que a situação, no momento, é a seguinte. Negócio para o exterior, a janela fecha amanhã, chance zero. Ficar no Flamengo, nem no Sub-20, o Felipe quer. Quer dizer, não sei se o Sub-20 tem a ver com o Felipe, mas o próprio Sub-20 não quer. E olha que o Sub-20 vai jogar Libertadores. Essa coisa que eu acho mais estranho. Para mim, talvez até fosse uma oportunidade do Lohan, no Sub-20, na Libertadores, mostrar uma melhora. Mas o Flamengo nem sequer o inscreveu na Libertadores. Estão, então, nessa tentativa de emprestá-lo para um clube da Série A em que ele possa jogar todo o Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sinto muita pena dessa história toda, porque o Lohan era um jogador que prometia demais, parecia ser uma daquelas joias que de vez em quando aparecem nas divisões de base do Flamengo, e muitas vezes são vendidas por uma bela grana. Está aí o caso do Matheus França. Né? O Matheus França é o típico jogador que eu acho que poderia até ter jogado mais no time profissional do Flamengo, mas surgiu a proposta e o Flamengo preferiu vender. Coitado, teve azar, se machucou lá fora, passou praticamente a temporada passada inteira sem jogar. Agora, nesse início de temporada, é que ele está novamente buscando lugar no time. Mas o Lohan nem isso. O Lohan não conseguiu se firmar no time profissional. O Lohan
não convenceu o Filipe Luís que ele merece ficar no elenco, pelo menos. E olha que o Lohan é de uma posição que o Flamengo tem carência. O Lohan é da posição do Arrascaeta. Claro, ele pode jogar em várias posições no ataque, mas a posição real do Lohan é a de camisa 10. É a posição do Arrascaeta. Mas o Felipe não quer nem saber. Então, segue a história do Lohan. Vamos ver se ele consegue ser emprestado para um time brasileiro. E ele não vai voltar nem para o Sub-20. Provavelmente vai ficar treinando com as divisões de base, mas sem disputar os principais campeonatos do Sub-20. Vamos começar a ler os superchats que entraram aqui. O Ronald diz assim, Lohan não foi inscrito porque estava quase vendido. Mas não deu. Será que depois disso não deu tempo de escrever, o Ronald? Não sei. Isso aí é uma coisa que eu não posso garantir. Se foi apenas por causa disso, ou seja, depois que o contrato melou, não dava mais tempo de escrevê-lo, ok. Mas vamos ver o que vai ser, o que realmente aconteceu. O Boto falou que o Lohan agora vai ser do jeito dele. É exatamente isso que eu estava falando. O Boto agora quer que o Lohan seja emprestado por um clube da Série A. Tentou emprestá-lo para o futebol português, o Boa Vista, mas o Lohan não topou. Então, ele quer emprestar o Lohan para um clube da Série A para que o Lohan consiga, eventualmente, voltar a jogar o futebol parecido com o potencial que ele sempre teve e, muito provavelmente, seja vendido depois. Eu acho difícil que o Flamengo, mesmo que ele volte a jogar bem no Vitória, por exemplo, acho difícil que o Flamengo o reintegre. Pelo menos enquanto estiver lá o Filipe Luís. O Boto falou que os empresários que forçaram a venda, os empresários são um problema, né, Ronald? Os nossos empresários de jogadores de futebol, eles são autênticas piranhas, no sentido do peixe mesmo. Não estou falando piranha e mulher da vida, não. No sentido do peixe. O que eles querem é comer. Entendeu? Então, a chance deles ganharem, botarem uma grana boa, é vendendo o Lohan. Eles devem ter um percentual do salário do Lohan, que não deve ser grande coisa. Mas eles fazem uma venda dessa de 8 milhões de euros, como ia ser, eles iam encher a burra. O Marcelo Souza diz, caso o Lohan tem toda a cara de indisciplina. Eu também acho, Marcelo. Eu também acho que tem alguma coisa extracampo que faz com que o Filipe Luís não queira nem no grupo do time de cima. Vamos continuar aqui. O Eduardo Alves diz, acho perfeitamente possível o Andréas apagar a marca deixada no Flamengo. Ele tem futebol para isso. Já o Manuel Santana diz que só quer o Jorginho, que o Andréas não. O Eduardo Alves diz, Danilo será titular do Flamengo e na seleção, como zagueiro. Podem escrever aí, o cara é muito fora da curva. No Flamengo, eu tenho quase certeza que ele já ganhou essa posição. Tenho quase certeza que, por exemplo, nas finais do Carioca, a zaga será Danilo e Léo Ortiz. Todos os zagueiros disponíveis, a zaga será Danilo e Léo Ortiz. Aliás, por falar em todos os zagueiros disponíveis, tem outro assunto que eu queria comentar com vocês aqui, que eu acho um escárnio, né? Saiu o resultado do julgamento do TJD sobre a brigalhada no final de Flamengo e Botafogo. Gerson foi absolvido, aleluia, enfim, alguém olhou bem a confusão, e percebeu que o Gerson estava querendo evitar a briga, então ele foi absolvido. O Alexander Barbosa, o brigão mor, tomou 2 jogos. O Alex Alves, o incentivador da briga, tomou mais 2. E o Cleiton levou 4. Essa eu não entendi. Porque o Cleiton foi o único que se vê claramente o soco que ele tentou dar. Porra, mas aí é o fim do mundo. O Alexander